Retorno de Mistério acontecendo em Homem-Aranha 3 e batalha épica contra os três Homens-Aranhas de Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland. Hulk aparecerá em futuros filmes do Wolverine e Marvel finalmente confirma que Tony Stark sabia sobre o multiverso em Vingadores Ultimato. Essas notícias a gente vai conferir todas nesse vídeo de hoje, então faz o seguinte, já chega nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso for sua primeira vez aqui. Mas e aí, já fez isso? Então agora sem mais enrolação, bora pro vídeo! Pois é, pelo que parece, Homem-Aranha 3 será recheado de retornos. Volta o cão arrependido. Já sabemos que Jamie Foxx será novamente o Electro e que possivelmente veremos no ato final do filme uma luta épica acontecendo entre os três Homens-Aranhas contra os seus vilões do passado. E ao que se sabe, possivelmente poderemos ver da parte do Andrew Garfield os vilões como Electro e até mesmo o Duende Verde de Danny DeHaan. Da parte do Tobey Maguire, o que vem se falando bastante é que podemos ver o retorno do Venom de Topher Grace ou até mesmo o Homem-Areia. Até porque no caso do Homem-Aranha e do Tobey Maguire, a gente já comentou sobre isso aqui nesse vídeo, tipo, todo o vilão que enfrentou ele matou. Ele simplesmente matou, tipo, com o Tobey. Não tem muito essa história não, tipo, enfrentou ele, vai morrer. É tipo isso, tá ligado? Você não entendeu. Sou eu que mando nessa praia. Só que no caso do Venom lá de Homem-Aranha 3, da trilogia de Sam Raimi, podemos até mesmo dizer que a morte dele é um tanto quanto curiosa. A gente não vê de fato ele morrendo naquela explosão, ela é bem curiosa, parece que simplesmente ele simplesmente sumiu, sabe? Foi teletransportado pra algum lugar. Então fica aquela curiosidade pra saber o que será que pode ter acontecido com ele. E com o Homem-Areia, bom, ele continuou vivo e simplesmente fugiu. Foi simplesmente isso que aconteceu. Tá, mas agora, no caso do Tom Holland, talvez a gente tenha algumas novidades em quesito de vilões. A gente pode ter finalmente o vilão Escorpião vindo a aparecer, mas a gente também pode ter um outro vilão antigo, que no caso seria o Abutre. Entretanto, nerdzada, ao que parece, de acordo com notícias recentes, o Abutre não vai ser o único vilão antigo do Homem-Aranha de Tom Holland que vai ser introduzido em Homem-Aranha 3, vai fazer um retorno em Homem-Aranha 3. Até porque, pelo que parece, também teremos o retorno do Mistério em Homem-Aranha 3. Mas espera aí, Rodrigo, cara, o Mistério não tinha morrido lá em Homem-Aranha Longe de Casa? Pois é, nerdzada, pelo que parece, tudo aquilo foi fake e o Mistério estaria sim de volta no terceiro filme. E ainda mais, ele estaria do lado de diversos vilões para lutar contra os Homens-Aranhas de Tobey, Andrew e Tom Holland. De onde saem tantos vilões? As nossas fontes, que são as mesmas que confirmaram que o Doutor Estranho estaria em Homem-Aranha 3 e sobre o retorno de Jamie Foxx ao papel de Electro antes disso ser confirmado de forma oficial, nos disseram que Quentin Beck retornaria no ápice da batalha final de Homem-Aranha 3 e que haveria uma cena na qual ele colocaria os três Homens-Aranhas em uma espécie de ilusão. O insider que revelou essa notícia pra gente, infelizmente não dá muitos detalhes sobre ela, só que ele revela algo muito, mas muito interessante mesmo e que com certeza vai ser muito da hora ver dentro do filme. O insider diz que esse retorno do Mistério proporcionaria uma batalha contra os três Homens-Aranhas em uma espécie de realidade criada pelo Mistério, uma realidade no sentido de uma ilusão no caso, não uma realidade alternativa, e que dentro dessa ilusão os três Homens-Aranhas venceriam o Mistério usando o seu sentido aranha. Agora imagina só, nerd, a gente já teve aquela cena épica lá do Homem-Aranha do Tom Holland lutando contra os robôs do Mistério lá em Longe de Casa e que é de longe uma das melhores cenas do filme. Agora imagina só a mesma cena vindo acontecer, só que com cada Homem-Aranha utilizando o seu sentido aranha. Imagina a gente vendo aquele sentido aranha mais em câmera lenta do Tobey, o sentido aranha dos olhos fechados de Tom Holland e até mesmo o sentido aranha incrível do Andrew Garfield sendo utilizado para vencer o Mistério durante essa ilusão. Bom, é claro que esse insider que revelou essa notícia pra gente pede que a gente apenas leve essa notícia como uma espécie de rumor. Entretanto, é aquele negócio, o retorno de diversos vilões vindo a acontecer durante o ato final de Homem-Aranha 3 parece que é evidente de vir a acontecer. Então por que não meter o Mistério no meio disso tudo, né? Aproveita e logo faz o Sexteto Sinistro de uma forma multiversal, como a gente já vem conversando aqui no canal e em alguns outros vídeos, e que, cara, seria sem sombra de dúvidas muito e muito da hora. Tanto é que eu quero saber a sua opinião sobre isso. Você gostaria de ver uma cena igual como foi descrita pelo insider? Uma cena na qual veríamos o Mistério colocando os três Homens-Aranhas numa espécie de ilusão e os três Homens-Aranhas conseguindo vencer essa ilusão utilizando o seu sentido aranha. Eu não sei você, mas eu adoraria ver uma cena desse tipo. Mas se você tem uma opinião contrária à minha, comenta aqui. Hulk vs Wolverine é uma luta que todo bom fã da Marvel adoraria ver acontecendo nos cinemas. É claro que infelizmente o Wolverine do Hugh Jackman se aposentou e o Hulk de Mark Ruffalo parece estar chegando ao fim com a chegada da She-Hulk no Disney Plus. Só que parece que antes disso acontecer, o insider Mickey Surtur afirma que os dois titãs dos quadrinhos vão sim se encontrar dentro do universo cinematográfico da Marvel e isso vai acontecer
acontecer logo que o Wolverine ser reiniciado dentro do CM. Vingadores como Hulk e novas equipes como Alpha Fighters serão planejados para serem convidados na franquia Wolverine, escreveu o Insider. É lógico que um filme do Hulk versus o Wolverine proporcionaria uma bilheteria muito grande pra Marvel e, cara, isso já foi discutido algumas vezes, só que infelizmente até o momento, cara, não tem nada, mas nada mesmo confirmado. Entretanto, se o estúdio realmente meter a cara e decidir introduzir um mutante no CM o quanto antes e fazer com que ele lute contra um dos primeiros Vingadores, isso com certeza será um sucesso de bilheteria. E eu gosto de dinheiro. É sério, se isso for anunciado amanhã, eu já vou estar na fila do cinema, só preparado pra comprar. Não vai estar nem em cartaz, mas eu já vou estar lá preparado pra comprar meu ingresso, porque, cara, Hulk versus Wolverine é uma das lutas mais épicas que existem nos quadrinhos. Agora imagina isso sendo adaptado pro cinema. É claro que eu tenho certeza que não vai ser o Wolverine do Hugh Jackman, a gente queria, existem ainda rumores, o sonho do Kevin Feige é sim ter o Wolverine do Hugh Jackman dentro do seu universo, só que isso acontecer é um negócio muito difícil. Talvez aconteça? Talvez. A gente leva sempre como rumor aqui no canal e tal, mas... enfim, quem sabe, né? Eu quero saber a sua opinião sobre isso, se você gostaria de um filme do Hulk versus o Wolverine, então comenta aqui também. Apesar de mais de um ano após o seu lançamento, Vingadores Ultimato continua revelando coisas incríveis pra gente. É possível. Por isso que eu digo pra vocês que, cara, esse filme é incrível, esse filme é completo, já passou mais de um ano e ele ainda tem segredos pra revelar pra gente. Incrível. E pelo que parece, a nova de hoje é que, de acordo com a própria Marvel Studios, o Tony Stark sabia sobre as realidades alternativas. Quando os heróis mais poderosos da Terra viajam de volta no tempo para se apossar das Joias do Infinito, a anciã avisa Bruce Banner que isso criaria linhas alternativas do tempo e que romperia o equilíbrio do multiverso. E de acordo com o recém-lançado Wakanda Fires, o Homem de Ferro sabia muito bem o que aconteceria se por acaso eles prosseguissem com esse plano de viajar no tempo. Nesse tal de Wakanda Fires, o Tony Stark acaba deixando uma espécie de mensagem pro Bruce Banner, na qual ele acaba especulando o seguinte, abre aspas, eventos alternativos do passado nunca poderiam afetar o ciclo contínuo, porém poderiam criar linhas do tempo divididas tangenciais. Fecha aspas. É claro que faz muito sentido o homem mais inteligente do mundo chegar a tal resultado. Só que pelo que parece, quando a gente vê essa mensagem, o Tony Stark não parece nem um pouquinho preocupado com as consequências que isso pode trazer. Tanto é que ele acaba lançando a seguinte frase, abre aspas, não vamos nos preocupar com isso por enquanto, certo? Uma realidade de cada vez, apesar de toda a nossa sanidade, fecha aspas. E eu não sei vocês, mas quando eu vi isso, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi aquela frase que o Tony até chega a dizer logo quando o Thanos destrói a sede dos Vingadores. Ele chega a dizer que você mexe com o tempo e o tempo mexe com você. O que houve? Se você mexe com o tempo, ele mexe com você. É isso. Essa frase agora faz sim completamente sentido, tendo em vista as coisas que foram apresentadas nesses documentos de Wakanda. É claro que até o momento a gente não sabe dos efeitos colaterais que as viagens do tempo de Vingadores Ultimato causaram. Porém, a confirmação do vilão Kang, o Conquistador, como o próximo grande vilão do CM pode significar que as viagens no tempo de Ultimato trouxeram sim grandes consequências. E com certeza a gente espera ver um pouquinho mais dessas consequências vindo a aparecer tanto em Homem-Aranha 3 quanto em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E é claro que eu quero saber a sua opinião sobre isso. Gostou de saber dessa curiosidade do Tony Stark sempre saber da existência de realidades alternativas dentro do CM? E sobre as outras notícias que conversamos nesse vídeo de hoje, o que você pensa sobre isso? Deixa aqui nos comentários. Se curtiu o vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!